Que tem por objeto a 19ª fase da Operação Lava Jato, intitulada Nessum Dorma. Solicitamos a todos, como já é de praxe, identificarem-se e informarem qual veículo de comunicação representam antes de fazerem suas perguntas. Assim como solicitamos também a gentileza de aguardarem o microfone para fazerem as próprias perguntas. À mesa, apresentamos ao centro o Dr. Rosalvo Ferreira Franco, superintendente regional da PF no Paraná. Aqui à sua direita, o Dr. Igor Romário de Paula, delegado regional de combate ao crime organizado e coordenador da Operação Lava Jato na Polícia Federal. E à esquerda, Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador da República, integrante da Força Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal. Passo a palavra ao senhor superintendente regional, Dr. Rosalvo Franco. Bom dia a todos. Na data de hoje foi desencadeada a 19ª fase da Operação Lava Jato e eu vou passar agora para o doutor Igor e para o doutor Carlos Fernando, que vão tecer maiores detalhes sobre a operação. Bom dia a todos. Na manhã de hoje, as equipes da Polícia Federal deram cumprimento a 11 ordens judiciais. 11 ordens judiciais, sendo 7 mandados de busca, 1 mandado de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária, 2 mandados de condução coercitiva. As medidas foram cumpridas em Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. Um dos presos em Florianópolis já está a caminho de Curitiba, deve chegar aqui em torno de mais 2 horas. Nós temos um mandado de prisão temporária ainda em aberto, aguardando a confirmação. Possivelmente o preso vai se apresentar até o final do dia. E as atividades de hoje são remanescentes de outras 3 fases, as fases 15, 16 e 17 da Operação Lava Jato, e se dividem em 2 procedimentos. Um procedimento específico que envolve uma prisão preventiva e 2 buscas relacionadas à fase em que envolve o pagamento de corrupção e desvio de recursos na eletronuclear, e da fase 15, que envolve a diretoria internacional da Petrobras, e ainda alguns pagamentos para a fase 17, chamada Pichuleco. Vou passar ao doutor Carlos Fernando para passar maiores detalhes. Como disse o doutor Igor, bom dia. Como disse o doutor Igor, trata-se, na verdade, de uma pequena operação hoje, um rescaldo de operações anteriores que se revelaram insuficientes no seu objeto. Nós até estamos analisando os fatos ainda. Uma delas é uma temporária, então, portanto, isso exige uma análise de prova a posterior para ver se vai haver a transformação em preventiva. E a outra é do dirigente da Engevix, o senhor Sobrinho, José Antônio Sobrinho. E, neste caso, nós estamos fazendo prova de que ele não só realizou pagamentos, no caso de Angra 3, até janeiro deste ano, portanto, ainda quando o outro dirigente, Almada, estava preso, bem como fazendo prova de que ele entrou em contato com testemunha para fazer uma alteração de fato, alteração da verdade. Então, esses são os motivos da prisão preventiva do dirigente da Engevix. A outra eu aguardo para fazer maiores menções assim que confirmada a prisão. Dulcinea Novaes, da RPC, afiliado da Rede Globo. O senhor poderia informar qual é o mandado, contra quem que é o mandado temporário, de prisão temporária? Eu creio, acho que isso aí acho que se dirige mais à polícia. Eu creio que seja necessário confirmar a prisão antes de qualquer confirmação desse nome.
Vamos só aguardar, porque ainda não foi confirmada o cumprimento do mandado, nem a impossibilidade. Então, enquanto houver a possibilidade de ser cumprido agora de manhã, a gente vai aguardar para divulgar o nome. Mais uma pergunta, doutor Igor. Essas prisões têm a ver com alguma informação dada em depoimentos ou delações? Não deixa de ser derivada de trabalho com colaborador. Entretanto, as provas mais contundentes são as provas bancárias de pagamento. Nós temos um pagamento da IGVIX, como diz, até 2015, em janeiro, e esse pagamento foi direto à empresa Aratec, que é de propriedade do Almirante Otton, e houve a emissão de nota fiscal com falsa prestação de serviço. Então, esse é um fato que deriva de prova alcançada em quebra de sigilo bancário. Rafaela Moron, Rádio CBN, aqui do outro lado. Bom, foi dito que são duas as frentes dessa nova etapa da Operação Lava Jato. O senhor até explicou um pouco mais agora como seriam feitos os pagamentos de propina. A outra envolveria a diretoria internacional da Petrobras. Existe alguma novidade dentro desse outro desdobramento? Existem pagamentos no exterior nesses dois casos? E o senhor também mencionou que o executivo preso hoje teria entrado em contato com uma testemunha. Como é que se deu esse contato exatamente? Em que sentido isso aconteceu? Os fatos eles estão ainda, como envolve a palavra de um colaborador, ainda há um certo grau de sigilo sobre as informações. De qualquer maneira, esta pessoa que está sob prisão temporária decretada hoje, esse operador, é talvez um dos maiores operadores da área internacional. É uma pessoa que, então, ao revelado o nome, as pessoas vão verificar que já é amplamente conhecido. O que nós estamos fazendo seguindo os valores que foram desviados da Petrobras, chegando aos operadores. Esses operadores eles são essenciais em qualquer investigação de lavagem de dinheiro, porque são eles que providenciam o dinheiro limpo para as partes corruptas. Então, nesse aspecto, tão logo revelado o nome, nós podemos aprofundar os fatos em relação a ele. Em relação ao contato com a testemunha? Isso está sob ainda sigilo, porque existe um colaborador. Douglas, da Band News TV e Band TV. Quanto teria girado? A gente tem uma expectativa de quanto esse lobista teria lavado e quanto essa nova fase da operação movimentou ilegalmente? Não há nenhum valor consolidado. Isso vai ser discriminado a partir de laudos periciais que vão ser produzidos ainda. Mas pelo menos esse último repasse da Aratec tem algum número, algum valor? Deixa eu verificar se eu tenho ele aqui. Me permite, doutor Carlos. Embora nós não tenhamos aí definido o valor de propina pago, isso se refere a contratos firmados entre a Engevix Engenharia e a Eletronuclear no valor de aproximadamente 140 milhões de reais. Dentro desse contrato é que está o valor de propina, ainda não definido. Entre 2011 e 2013. Cláudia, do Fato Online. Como são as relações com os personagens das outras fases que vocês relacionam aqui na 19ª? Pega desdobramentos de 15ª, 16ª e 17ª. Pode falar mais sobre isso, sobre o relacionamento com os outros personagens? Em relação ao fato envolvendo a relação de José Antunes Sobrinho e Otton, isso se refere ao episódio, à operação envolvendo Angra 3 eletronuclear. É sabido que a Engevix faz pagamentos frequentes ao engenheiro e nós verificamos que esses pagamentos iam até 2015. Então, esse se refere à operação eletronuclear. Em relação ao outro, se refere às investigações da diretoria internacional, especialmente
a operação em que foi preso o diretor Zelada, que era com esta pessoa que ele mantinha as suas relações dentro da Petrobras. Adriana, do G1. Doutor Carlos, o senhor acabou de dizer que não vai dizer o nome da outra prisão, mas o Estadão está dizendo agora que seria João Augusto Rezende Henriques. O senhor confirma isso? Vou esperar para confirmar, tão logo se confirme a prisão dessa pessoa. Estelita, da Folha de São Paulo. Eu gostaria de saber se esse operador, que é a prisão temporária, embora não seja revelado o nome, ele tem alguma relação com algum partido, enfim, para que personagens ele operava? Já existe alguma informação em relação a isso? A que núcleo ele estaria ligado? É difícil dizer nesta etapa a que núcleo está ligado. Como a prisão é temporária, existe um aprofundamento ainda das investigações que vão ser necessárias nos próximos dias. Eu vou ter 5 dias para tentar alterar a prisão temporária em preventiva. Então, os dados ainda estão sob investigação. Bom dia, Lenise Klenk, da Rádio Band News FM. Queria saber de 2 coisas em especial. Primeiro, decifrar o nome da operação, por que desse nome, o motivo dele, embora o que ele significa a gente já tenha divulgado. E, em segundo lugar, por que o executivo e um dos proprietários da Engevix não foi preso nas fases anteriores, o que faltava para essa prisão e que foi conseguido agora nessa nova fase? O nome fica como dica para quem achava que a Operação Lava Jato começou a diminuir suas ações e que um alerta para quem está envolvido em crimes de corrupção no país. Até dando continuidade a essa ideia, deixar bem claro que a Lava Jato vem trabalhando incessantemente, mesmo depois da Operação Pichuleco 2. Infelizmente, o material da Operação Pichuleco 2 encontra-se numa situação de julgamento, com questão de competência no Supremo Tribunal Federal, e por isso nós não podemos dar continuidade nas investigações da Operação Pichuleco 2. E talvez isso tenha causado esse intervalo grande e que deu a impressão de que talvez a Lava Jato estivesse perdendo fôlego. Mas, na verdade, em relação ao dirigente da Engevix, nós verificamos que os dirigentes da Engevix, eles tinham competências diversas. Enquanto, na primeira fase, envolvendo o Petrolão, havia uma responsabilidade do Almada, na gestão envolvendo eletronuclear, a responsabilidade era de outro diretor. Então, é uma questão aí de autoria do crime, efetivamente. Bom dia, Isabela Redinácio, SBT. Sem falar o nome, é possível falar quanto ele teria movimentado ou lavado do esquema e com quais empresas foram as ligações? Como é que foi o trabalho desse operador? Se nós revelássemos hoje o nome da empresa, também estaríamos revelando o nome dele. Vamos esperar umas horas, talvez, para confirmar esse dado. Em relação ao valor, como eu já disse anteriormente, isso ainda vai ser objeto de uma perícia por parte da Polícia Federal para estabelecer o valor. Eu posso dizer que são milionários, como qualquer outro caso envolvendo operadores da Petrobras. Simone, da Record. Em relação às provas, você comentou que tem relação com a delação premiada, mas também que a polícia tem provas concretas para levar à prisão do José Antunes Sobrinho. Quais provas seriam essas? E também a relação dos contratos. Eram contratos de 140 milhões da Petrobras com quais empresas? Neste caso, a relação se dá entre a empresa Engevix e a empresa do Almirante Otton, a Aratec. A Aratec se envolve, então, relativa ao Almirante Otton. Então, nós estamos trabalhando com Eletronuclear e Angra 3, esses pagamentos. Não há uma relação direta com o caso Petrobras, salvo que nós estamos trabalhando com os mesmos fatos,
que é compra de apoio político partidário para a sustentação do governo federal, então, através de corrupção. Então, nesse aspecto, as duas operações são conexas. Nós temos documentos bancários que comprovam essas transações e emissão de notas fiscais com falsa prestação de serviço. Isso aconteceu até 2015, o que mostra a necessidade da prisão, porque mesmo com um diretor preso, eles continuaram o mesmo esquema de corrupção, agora em outra estatal. Então, isso é importante frisar. Este é um dos principais motivos da prisão preventiva. Cláudia, do Fato Online. Em um dos aspectos, né, da investigação, Engevix se relaciona com o Milton Pascovitch, que se relaciona com o José Dirceu. De alguma forma, ele aparece também, José Dirceu, nessa fase da investigação? Não, essa relação ela ainda é muito superficial ainda. Relaciona-se sim, porque em função do Milton Pascovitch ser um operador que atuou junto à Engevix, mas essa relação direta ainda não foi comprovada, não. Deixa-me também fazer um pequeno parênteses. Quando nós falamos que hoje nós estamos investigando um esquema de compra de apoio político partidário para o governo federal através de corrupção, eu estou dizendo que os casos do Mensalão, Petrolão, Eletronuclear, são todos eles conexos, porque dentro deles está a mesma organização criminosa. E no ápice dessa organização estão pessoas ligadas aos partidos políticos e, não tenho dúvida nenhuma, a Casa Civil do governo Lula. Então, não há, nesse momento, provas concretas, mas nós trabalhamos com a hipótese que tudo tenha se originado dentro da Casa Civil, como foi o caso do Mensalão e como foi o caso do Petrolão. Bom dia, Kelly, da Gazeta do Povo. Eu queria saber, em relação a essa parte da investigação dentro da Petrobras, ainda na diretoria internacional, se dá para a gente dizer quais são os contratos que estão sob suspeitas nessa nova fase, se tem algum valor desses contratos e se tem algum indício de pagamento de propina no exterior nessa fase também. Há pelo menos um contrato em específico sendo objeto de investigação, que é para a compra da navio-sonda Titânio da Petrobras no valor de 1 bilhão e 816 milhões de dólares. E nessa contratação, o ex-diretor da área internacional, Jorge Zelada, teria recebido parte dos valores em propina no exterior. Essas duas conduções coercitivas do Rio de Janeiro também estão ligadas a essa pessoa da prisão temporária ou da prisão preventiva? Do caso relacionado à Petrobras, da prisão temporária em aberto ainda. Essas pessoas podem ser nominadas? Elas já estão no Rio de Janeiro sendo ouvidas já. Quem são? Eu não tenho o nome delas aqui. Eu não creio que seja o momento ainda de revelar, até porque uma coisa seria decorrente da outra. Nessa busca e apreensão, são só mídias, documentos, ou tem outras coisas, como obras de arte em outras fases, outras coisas interessantes, diferentes? Basicamente documentos, mídias, né, os computadores, celulares, enfim. Não havia um foco específico em patrimônio nesse caso. Cada um dos mandados? Foram um mandado de busca em Florianópolis, em que foi cumprido também a prisão preventiva. Um mandado de busca em São Paulo, sem prisão ou condução. E o restante no Rio de Janeiro. 5 mandados de busca no Rio de Janeiro, 2 coercitivas e uma prisão temporária. Não, ainda não. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, bom dia, Rubens, da Folha de Londrina. Doutor Carlos, essa pessoa que tem a prisão temporária, né, que seria o operador da área internacional,
Ele atuou na época que o Zelada era diretor ou chegou a atuar na época que o Cerveró era diretor também? Na época era o Fernando Soares, né, que era operador. Tem algum indicativo de que ele teria operado antes ou isso ainda vai ser verificado? Quando o nome dele for revelado, verá que ele já tem um extenso grau de envolvimento na Petrobras especificamente. De qualquer maneira, o envolvimento dele especificamente seria, nesse momento, com o Jorge Zelada. O outro diretor da Petrobras, o Cerveró, ele utilizava basicamente o serviço do Fernando Baiano. Em relação à Operação Pichuleco 2, nós tivemos um pequeno entrevero, um pequeno problema com a operação e ela está hoje sob decisão suspensa do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos esperando que confirme o retorno dessa operação, a cisão dessa operação, para que retorne para Curitiba, para que nós possamos dar continuidade. Ela é uma das mais importantes. É uma questão de foro. É uma questão que depende da decisão do ministro do Supremo. O senhor pode dar mais detalhes? Não, a questão é que houve um entendimento preliminar do ministro Theory de que não era competente para analisar a questão da cisão desta operação em relação a determinados nomes. E foi devolvido ao Dr. Toffoli. Entretanto, o Procurador-Geral da República pediu a reconsideração e estamos esperando que haja essa reconsideração em breve. Em relação à etapa deflagrada hoje, são duas frentes, o senhor podia explicar um pouco mais? Uma relação às investigações, uma continuidade das investigações na área da diretoria internacional. Infelizmente, a pessoa ainda não foi presa e nem teve a confirmação que está foragida. Então, nós estamos esperando para divulgar o nome. Em relação à outra prisão, essa sim preventiva, nós temos um diretor da Engevix que está envolvido no pagamento de propina para o Almirante Otton, no caso da eletronuclear. Movimentações recentes, inclusive. Inclusive movimentações em janeiro de 2015, quando o outro diretor da Engevix estava preso. Isso demonstra o quanto eles não têm limite nas suas operações. Doutor, quais são os contratos que estão sob investigação nessa nova fase? Nós temos especificamente contratos de sonda em relação a essa diretoria internacional. Eu não vou revelar o nome da sonda para evitar alguma quebra do sigilo necessário para a prisão da pessoa. Em relação à Engevix, nós temos pagamentos de propina, um contrato entre a Engevix e a empresa Aratec, do Almirante Otton, e com emissão de notas fiscais de falsa prestação de serviço. Infelizmente, quanto aos detalhes dessas sondas e dessas prisões, nós vamos esperar a confirmação da prisão. A Aratec é a empresa do Almirante Otton, então está ligada à eletronuclear e à Angra 3. Tinha pagamentos no exterior também, em um desses dois casos? Nós temos pagamentos no exterior, mas nós ainda vamos fazer toda a confirmação bancária. O José Antônio Sobrinho, o executivo da Engevix, já era réu da Lava Jato. O que justificou, além dessas movimentações, o que fez que ele fosse preso agora? Principalmente o fato de que ele ordenou esse pagamento em 2015, janeiro de 2015. Almada, o outro diretor, estava preso e ele mesmo assim deu continuidade ao esquema de corrupção. O senhor comentou um outro fato em relação às notas, né? Só chegamos agora a essa informação. Essa informação ela decorre das quebras de sigilo bancário. O senhor falou de uma outra coisa ali, que ele teria tentado desviar alguma informação que já tinha na operação. Nós temos colaboradores que confirmam que ele entrou em contato com testemunha para fazer um acerto na forma pela qual seriam dados os depoimentos. Em relação testemunha de defesa. É uma testemunha que seria de acusação, nesse caso. Em relação ao outro preso que o nome ainda está em sigilo, a gente sabe que a diretoria, ele está relacionado à diretoria ligada ao PMDB. O nome dele foi citado em alguma nova delação? Ele é uma pessoa muito conhecida. Eu creio que assim que o nome for revelado, vai se verificar que ele é muito conhecido e as suas atividades já eram conhecidas pela imprensa em geral. Ele já era denunciado, investigado? Ele possui denúncia, mas não no caso da Lava Jato. Muito obrigada. O senhor falou que essa operação tem um rescaldo de outras
Sim. De alguma forma, a decisão do STF, ela tem emperrado o trabalho da Força Tarefa? É natural que nós tenhamos que, muitas vezes, aguardar uma decisão para podermos saber se nós podemos caminhar para frente. O nosso compromisso quanto ao Ministério Público é de dar informações para a população, através dos processos de ações penais, de como funcionava o esquema na sua totalidade. Infelizmente, algumas vezes nós temos que esperar que se confirme a competência da 13ª Vara para nós podermos dar continuidade nas investigações. Isso já aconteceu ano passado, né, doutor? Isso é da natureza do processo penal. É um pouco angustiante, mas nós sabemos que isso é natural que aconteça. Nós estamos esperando somente que haja uma prioridade, uma vez que esse réu está preso. E nós tivemos, inclusive, que oferecer uma denúncia no próprio Supremo Tribunal Federal contra uma pessoa sem prerrogativa de foro para evitar o problema do excesso de prazo. Doutor, a decisão do ministro relator da Lava Jato de não aceitar esse caso da Ficheleco 2, de alguma forma interfere no foro aqui na Não, Justiça interfere, Federal? porque à medida que ele diz que ele não tem competência, implicitamente ele está negando a competência da 13ª Vara. Poderia ser até vir o caso para a 14ª Vara, aqui de Curitiba não é o caso. O caso que nós precisamos saber para que juiz nós vamos pedir daqui para frente. Então é importante que essa questão seja bem definida. Qual a explicação do nome? Por que esse nome dessa fase da Operação Lava Jato? Na verdade, foi uma sugestão criativa dada pela equipe de alerta para que a Operação Lava Jato não diminuiu suas atividades, continua a pleno vapor e quem está envolvido com crimes de alta corrupção no país tem que ficar atento aí. O que ela não dormir. significa? Não durmam, traduzido para o português. Em relação a essa nova etapa, são 2 frentes de ação e há ainda uma prisão em aberto, né? O que a gente pode adiantar a respeito dessa situação? É um operador que ainda está sendo procurado, aguardado que se apresente? São 2 situações. Nós temos uma prisão preventiva e 2 buscas realizadas como remanescentes da 16ª fase da eletronuclear. Um diretor e sócio da Engevix, preso por ter sido responsável pelo pagamento de propinas destinados à Aratec, empresa do vice-almirante e ex-presidente da Nuclear, Otto Linhares Pinheiro, e que está sendo preso nesse momento porque o conjunto de provas com relação a ele ficou mais robusto agora, e nós tivemos também um evento dele ter feito contato com uma das testemunhas para tentar acertar aí uma versão e ter sido ouvido em juízo e ter tentado induzir o juízo em erro, alegando que ele realmente pagou, mas aquilo era uma contribuição, não tinha nada a ver com propina. E por isso foi decretada a prisão dele. E numa outra frente, nós temos 2 conduções, uma prisão temporária e 5 mandados de busca, decorrentes da 15ª fase, né, onde foi preso o ex-diretor Zelada, da Diretoria Internacional, em que esse operador ele é investigado por intermediar o pagamento de propinas, com destaque especificamente por um contrato de compra de navios de sondas pela Petrobras, no valor de mais de 1 bilhão e 800 milhões de dólares, em que a propina aí ultrapassa a 30 milhões de dólares. A influência de partidos políticos já é possível precisar? E para quem iria esse dinheiro desviado de contratos superfaturados? Há um indicativo do envolvimento do PMDB, Partido Movimento Democrático Brasileiro, até por ser um partido que normalmente vem sendo mencionado quando se diz respeito à diretoria internacional. Mas até o momento não tem nomes de políticos ou pessoas com prerrogativa que estejam envolvidas, né? Nesse momento, o que foi identificado de propina foi pago para os funcionários da estatal. Né? Como seria esse pagamento no exterior, delegado? Você falou em pagamentos no exterior, já se sabe? Também contas em Mônaco? Mônaco, Ilhas Marshall e Suíça. Da mesma forma, parte desse dinheiro também seguiu o mesmo procedimento que foi objeto de denúncia do Zelada, né? Pagamentos na Suíça, que depois que ele transferiu para o Principado de Mônaco. Qual é o valor total dos contratos investigados?
Nesse momento, a investigação principal é dessa compra de navio sonda, de 1 bilhão e 816 milhões de dólares. Mas a investigação pode se ampliar mais, né? Todos os contratos que envolveram esse operador. A respeito do nome que ainda não está... A empresa... Contratada para... Isso a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente está aguardando o cumprimento ou não desse mandado de prisão temporária, e aí não daria nesse momento para revelar ainda. Doutor, o senhor ainda não revelou o nome, mas já disse que teria tido um contato do advogado, alguma coisa para, de repente, combinar um horário de entrega. Podemos dizer que ele não estava dormindo, já esperava essa prisão? Como é que foi esse tratativo? É possível, ele não foi localizado e estava num procedimento fora da rotina dele. Mas a gente acredita que até o meio-dia a gente já tem uma resposta, uma confirmação. Ele deve se apresentar, sim. Está no país? Está no país. Okay.